Então, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. Vamos continuar, né, nosso estudo. Então, Malvina, depois que eu ver o evangelho, você vai fazer a oração, tá bom? Eu vou te Tá chamar. bom, eu faço. Ótimo. Então, gente, o evangelho segundo o Espiritismo. Nós terminamos todo o estudo do evangelho, estamos recomeçando. Esse estudo que nós fazemos durante a semana, ele é todo voltado para as obras básicas, com exceção de 2 reuniões que nós fazemos temas vamos dizer assim, transversais, mas que tem a ver com assuntos que nós estamos estudando, assim, por exemplo, nós estamos lendo o livro que não é obra básica, é obra subsidiária, Mecanismos da Mediunidade. E porque nós estamos lendo, porque é um livro muito científico, né? Estamos lendo ao sábado. O dia que o Daniel puder participar seria ótimo, porque ele só fala de física, né? Física quântica, fala de magnetismo, eletromagnetismo. Então, nós não temos condição de ficar mecânica quântica, nós não temos condição de ficar explicando o que está ali, mas é importante ler alguma coisa, a gente sabe, né? A gente já viu em algum canto, porque ele tem uma relação direta com o nosso estudo da quarta-feira, que é sobre a fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade. Então, vamos lá, nós estamos aqui no Evangelho, na introdução do Evangelho, no item 2, em Algarismos Romanos, do Evangelho, da introdução, a autoridade da doutrina espírita. Quem tiver, né, o Evangelho, quiser acompanhar a leitura e a conversa, é bom, né? Bom, então, vamos lá. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. É como quando uma pessoa escreve um livro de ciência mesmo, por exemplo, né? Alguma teoria que ela já está considerando uma hipótese, uma teoria, né, que ela pretende comprovar, né, e que ela comprova aquilo que ela afirmou, mas qual é o penhor, né? Penhor significa aquilo que garante, que garante que aquilo que ela está falando realmente é a verdade. Nós fomos descobrindo que a ciência, ela não é a verdade, ela é um caminho de busca da verdade. Tanto não é que a todo momento a ciência ela vai evoluindo e ela vai sendo ultrapassado, né, alguns conceitos. É interessante, porque o que se descobre na ciência é como se fosse uma escada, ele serve de base, de fundamento para o que vem depois. Não seria possível estarmos hoje onde estamos se não fosse todo o conhecimento que se adquiriu da lei da gravitação, do eletromagnetismo e de tudo mais. Mas a ciência não é verdade, assim como a filosofia também não é, né? São caminhos de busca da verdade, e a religião também não é a verdade. São os 3 caminhos aí que se deve percorrer para encontrar a verdade. Lembrando, então, que a doutrina espírita, ela é muito completa, porque ela é ciência, filosofia e religião, né? Então, como ele diz aqui, ó, se a doutrina espírita fosse concepção puramente humana de um homem, de Allan Kardec, no caso, né, ela não ofereceria maior penhor, maior garantia, senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Então, então, por isso que nós não devemos falar a doutrina de Kardec, porque a doutrina não é dele,
é a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos. Nem também falar a doutrina espírita segundo Allan Kardec, porque doutrina espírita só tem uma, aquela codificada por Allan Kardec. Tudo mais são outras doutrinas espiritualistas que trabalham com mediunidade, mediunismo, mas a doutrina espírita, então, é essa, é codificada por Allan Kardec. Então, estamos falando sobre essa autoridade, né, da doutrina espírita. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta, aquilo que nós estávamos falando, né? O maior cientista, o maior filósofo e o maior religioso. Nenhum deles pode dizer que ele tem a exclusividade da verdade, porque a verdade, né, ela ainda não é passível de ser visualizada por nós. Nós não temos condições de compreender a verdade na sua essência. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito, poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Então, toda revelação que vem para uma pessoa só, que não conta com a universalidade dos ensinos, essa revelação você coloca ela na geladeira, né? Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então, privilégio é assim, não é só essa pessoa que vai, né, que vai ser o escolhido. Só ele vai ouvir o que os espíritos têm a dizer, né? Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, como aconteceu, né, no Auto de Fé de Barcelona, que Allan Kardec encaminhou os livros, né, para a Espanha, e ao chegar lá, o bispo local determinou a queima, né, dos livros. Então, foram queimados. Só que os espíritos orientaram a Kardec a não fazer nada, porque o fato deles terem queimado os livros foi a maior divulgação que poderia ter sido dada, né? Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos dessedentar-se nela, quer dizer, beber dessa água, né? Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Então, essa é a autoridade do espiritismo, né? O fato de que as raízes dela não estão na terra, elas estão no mundo espiritual. É de lá que verte para nós todo esse conhecimento.
São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio de inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Né? Então, essa é a universalidade dos ensinos dos espíritos. O Allan Kardec, nós falamos sobre isso ontem, se não me engano, ele mantinha comunicação com mais de 1.000 centros espíritas no mundo inteiro. Imagina a envergadura desse homem, que achava que já tinha se aposentado, né? Porque ele passou a vida toda como educador, Hippolyte Leon Denisard Rivail, né? Então, estudando junto com Pestalozzi, absorvendo toda a filosofia de Jean-Jacques Rousseau, que foi mestre de Pestalozzi, e então se tornou um mestre também, né? Escreveu inúmeros livros, poliglota, e conhecia o magnetismo. E ele, então, com a ascensão, né, do imperador Napoleão III, que começa a perseguir as ideias libertárias e devolve para a igreja grande poder de controlar as escolas, de definir o conteúdo, né, programático das escolas, de fazer perseguições aos diretores, a professores. Então, o que ele fez? Ele encerrou a carreira dele, né, e foi fazer outras coisas, dar aula particular, tal. Mas justamente quando ele, Kardec, se aposenta é quando começa a missão dele. Ele achava que a missão dele tinha terminado, mas é quando ela começa. Então, nós sabemos que Jesus prefere as pessoas que já saíram há muito tempo da idade madura, né? Kardec já tinha bem mais de 50, né? Quando ele ouve falar das mesas girantes, começa a estudar, e em 10 anos ele codifica essa doutrina, funda a revista espírita, faz viagens. Quem é esse homem? Então, ele se comunicava, não é? Com o mundo inteiro. Mandava carta de perguntas que ele queria ter certeza das respostas. Então, ele mandava para inúmeros centros espíritas, e quando ele recebia as respostas, ele comparava. Claro que as respostas não eram idênticas, mas elas tinham o mesmo fundamento. Então, ele só no livro dos Espíritos só tem respostas que passaram pelo crivo da universalidade dos ensinos dos Espíritos. Lembrando que também, né, quando ele está já investigando com maior seriedade as mesas girantes, ele conhece um senhor que era um dramaturgo francês, escritor de peças de teatro, meio boêmio, e que gostava muito da mediunidade, porque ele é médium, era um médium desenhista, e ele, então, tinha feito muitas perguntas para os espíritos em vários cadernos, 50 cadernos. Não só ele, como vários amigos dele. Só que aí ele não deu conta daquilo, ele viu que aquilo era muito complicado. Aí, quando Allan Kardec se interessa, ele pega 50 cadernos, imagina, gente, 50 cadernos, e entrega para Allan Kardec. Fala, toma aí, né? Filho é teu, desvenda isso. Então, Allan Kardec vai pegar todos aqueles assuntos que estavam assim, tudo misturado, separar. Gente, não tinha computador. Era caneta tinteiro, coisa lá. Não tinha luz elétrica. Pararam para pensar? O que foi isso? E hoje está aqui, ó, nós estamos assim,
Depois o Daniel vai ler para nós, né, o Livro dos Espíritos, uma moleza, internet, fazendo online, o evangelho aqui, ó. Allan Kardec, para escrever o evangelho, ele se refugiou numa chácara, ficou sozinho, ele fez o evangelho sozinho. Eles espíritos. Não teve interferência de ninguém. Então, mas ele levou com ele toneladas de textos, ele fala, dos espíritos, esclarecendo o conteúdo moral do Novo Testamento. Tanto que ele fala, né, que ele não colocou todos os textos sobre todos os assuntos para não ficar repetitivo. Mas nós vemos que aqueles assuntos mais controversos tem vários espíritos que falam. A parte da caridade é mais extensa, bem longa, né? E ele tem um cuidado de colocar no meio, ó, deixar que venham as criancinhas. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fora da caridade, nossa, está no meio. Por que está no meio? Porque no judaísmo era assim também, né? No meio, ali na Torá, é que estavam os textos que mais eram, dentro dos conteúdos morais, eram os mais morais. Você fala assim, nossa, eu abro o evangelho, aí, nossa, tá lá, né? Normalmente a gente abre no meio. Por isso que nós, quando queremos estudar o evangelho e todas as obras, nós temos que ler na sua sequência. Bom, então, essa é a autoridade, né, da doutrina espírita. Ela foi escrita por inúmeras mãos. Allan Kardec pegou todo o seu saber, sua capacidade ímpar, ele reencarnou para isso, né? Reencarnou com essa missão, era essa tarefa. Se preparou mais de 50 anos, são 50 dias, para finalmente, né, legar para nós tudo isso. Então, nós temos que valorizar esse tesouro. Isso é um tesouro. Precisamos valorizar e saber qual é o nosso papel nesse momento que vivemos. Qual é a nossa tarefa diante de tanto conhecimento que nos chegou às mãos, né? Então, se faltar homens para difundir a doutrina, sempre teremos os espíritos, né, para chamar a atenção. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns, e também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados, né? Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete, né, tal médium, houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. Então, tanto isso é uma realidade, as ideias, elas, antes delas se corporificarem na Terra, elas são levadas para os cientistas, para os filósofos, em todos os campos da Terra. Então, em 1859, foi editado um livro, A Origem das Espécies, né? Que fala da lei do evolucionismo. Só que 2 anos antes, 1857, foi editado o Livro dos Espíritos, que fala da lei do evolucionismo, né? E essa ideia do evolucionismo, ela também já, além de ter nascido ali na Inglaterra, ela também estava sendo estudada nos Estados Unidos. Tanto que há quem diga que houve plágio ali, né? Então,
O Espiritismo, então os espíritos, eles jorram conhecimento quando chega a hora. Aquele que está pronto vai absorver aquele conhecimento. Né? Aquele conhecimento fica no éter. O Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Então, a mediunidade não é exclusividade de ninguém. O centro espírita não tem o direito de engessar a mediunidade, como muitas vezes nós vemos que isso acontece, infelizmente, né? Mas isso é ainda condicionamento, eu entendo, né, da Igreja Católica. Mas a mediunidade, ela não pode ficar presa, né, na mão de ninguém. Compre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Então, qual é o objetivo de tudo isso, de mediunidade, de conhecimento? Conduzir os homens à fraternidade. Porque Allan Kardec diz, veja, que Allan Kardec, ele é discípulo de Pestalozzi, que era discípulo de Jean-Jacques Rousseau, que trouxe os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. E que depois foi absorvido na Revolução Francesa e completamente, vamos dizer assim, foi feita uma releitura, né, desses princípios completamente distorcidos. E Kardec diz que, mas esses conceitos, esses princípios estão todos dentro do Livro dos Espíritos, né? Há quem diga que conceito de liberdade, igualdade e fraternidade são teses da esquerda, mas só que na época de Jean-Jacques Rousseau não existia direita e esquerda. Né? Então, Allan Kardec, ele diz assim, que liberdade, igualdade e fraternidade, ele colocaria numa outra ordem. Liberdade, fraternidade e igualdade. Não é possível que exista igualdade se os homens não conseguirem ser fraternos. Né? Ninguém precisa esperar mudar sistema de governo para dividir aquilo que ele tem. Né? Então, nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Quando nós vemos qualquer revelação que seja feita nos dias atuais, que tenha vindo por um médium, 2 médios, e que você não encontre isso em mais nenhum lugar, a não ser num ponto específico, você não aceita isso. Porque Kardec orienta para não aceitar. Né? Não aceitar. Então, ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozar ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Então, nós vamos ficando por aqui, e amanhã nós continuamos daqui, tá bom? Então, nós vamos ouvir a oração que a nossa companheira Malvina vai fazer, e em seguida nós já passamos a palavra para o Daniel sobre o Livro dos Espíritos, né, Daniel? Que você vai falar sobre anjos e demônios, é isso? É, né? Isso mesmo. Então, Malvina. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e agradecer. Agradecer a Jesus por tudo, pela nossa vida, pela nossa saúde,
dos nossos familiares e dos nossos amigos. Jesus, socorre todo aquele que está nesse momento em sofrimento, que vós possa socorrer a cada um, dando o que está precisando nesse instante, fortalecendo a fé e a esperança. Mestre Jesus, abençoe os lares de todos, que todos recebam a tua paz. Jesus, nesse instante peço, visite os hospitais, levando a cura, levando a saúde para todos, e lá proteja também os médicos, os enfermeiros e as pessoas que cuidam da limpeza, que também são muito importantes no trabalho. Visita, Jesus, os lares dos idosos, os presídios, a casa dos enlouquecidos, que é o manicômio, que eles possam entender o que está se passando com eles nesse instante. Que a tua misericórdia, Senhor, seja com todos eles. Mestre Jesus, te peço nesse instante, pelos nossos familiares, os familiares dos nossos amigos, que todos recebam tuas bênçãos, tua paz e tua luz. Esteja, Senhor, conosco hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, Daniel. Esse áudio fica melhor agora, né? Eu acho que já está melhor. Bom, então, dando continuidade aqui, o que a gente estava falando na semana passada sobre a progressão dos espíritos, né? A escala evolutiva, como isso ocorre. E o item de hoje é anjos e demônios. Então, a pergunta de número 128 é a seguinte: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? E a resposta: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E aí tem comentário de Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Então, primeiro uma questão do termo, né? Porque essas palavras elas têm origem em várias sociedades, né? No Mediterrâneo, ali, no Oriente Médio, e teve muita interação entre essas culturas e o vocabulário foi se passando entre elas, né? Então, hoje, nós temos a ideia de anjos como seres puros, como seres angelicais, né? E demônios como seres perversos, né? Seres atrasados, mas como ele diz aqui, né? Em determinados momentos, essas palavras têm outras conotações, né? Mas, de forma geral, a gente pode dizer que os anjos nada mais são do que os espíritos que já trilharam todo aquele caminho que é preciso trilhar para você expurgar, né, toda a influência da matéria sobre as suas escolhas, sobre basicamente sobre suas escolhas, né, sobre as suas ações, sobre seus pensamentos, etc. Questão 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Resposta: percorreram todos os graus, mas de modo que havíamos de uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição.
basicamente, não, Deus não fez, ele não criou, né, classes de espíritos, né? Ele criou todos os espíritos da mesma forma, mas, como a gente falou da última reunião também, pelo livre-arbítrio as pessoas vão fazendo escolhas, né? E todas as escolhas que nós fazemos vão refletindo em reações do ambiente, né? Enfim, vão tendo repercussão na nossa vida, na vida das pessoas em volta. E é um jogo de vai e vem, né? Então, você praticou o mal, é provável que isso gere uma perturbação no ambiente, que você possa ser mal interpretado por qualquer coisa que você tenha feito, e que aquilo, então, pode voltar para você de outras formas, e é assim que você começa a passar por experiências ruins na sua vida, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista econômico, por experiências em geral, né? Então, como ele diz aqui, os anjos seriam nada mais, nada menos do que espíritos, assim como nós, que já percorreram todos esses degraus aí, todas as experiências humanas, não necessariamente no planeta Terra, né? Porque a gente fica pensando, tá, mas Jesus veio há 2000 anos atrás, e antes dele já se falava em anjos e tal, mas há muitas moradas na casa de meu pai, né? Então, assim, o universo, pela doutrina espírita, a gente sabe que ele é totalmente habitado, né? Então, seria um desperdício muito grande essa quantidade de estrelas orbitada por inúmeros planetas e luas, se tudo isso só tivesse vida na Terra. Então, na verdade, o universo inteiro é povoado, né? Mesmo que não na dimensão material, então, mesmo que a gente não veja, por exemplo, na Lua, com um telescópio, a gente não vê uma civilização lá, mas pode ser que lá tenha, pode ser não, já tem na literatura espírita, isso já é falado, né, que a Lua tem a sua, como é que eu vou dizer, tem a sua responsabilidade ali no equilíbrio da Terra, né? Então, há espíritos que habitam a Lua, né? Eles não estão com o corpo, né, físico, mas eles estão em espírito ali, né? Então, lá eles conseguem, eles vão seguindo a evolução deles, né? E todos os planetas do sistema solar, né? Então, mesmo que, como eu disse, né, que a gente não consiga, por meios físicos, detectar essa vida, mas elas estão lá, sim. Então, pergunta 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Na verdade, ele está rebatendo a tese de que os anjos foram criados perfeitos e que os demônios foram criados, né, como criaturas, enfim, perversas desde o início, né? Isso não faria sentido porque Deus não permitiria isso, seria uma injustiça, né? Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então, desde os primórdios da humanidade, né, quando a gente começou a ter esse corpo que a gente tem hoje, né, diferente do primata, né, essa pele que eu digo já sem os pelos lá dos primatas, né, já andava, já fazia civilizações, né, já faziam sociedades, na verdade, antes da civilização, né, já nos organizávamos em sociedade, já éramos nômades, íamos de canto em canto fazendo colheita de materiais, criando animais para abate, alimentação. Já existia ali comunicação com espíritos, né? Alguns indivíduos já conseguiam ver. E isso foi observado, né? A presença de espíritos de altíssima envergadura, né? Então, os egípcios provavelmente tinham sessões mediúnicas, todas essas civilizações, né? E aí, imagina isso, há 3, 4, 5 mil anos atrás, se já tinha esse relato de espíritos nesse nível de desenvolvimento, as pessoas pensavam, tá, então eles foram criados perfeitos, né? Porque se a gente vê a situação que o mundo está, e 3, 4, 5 mil anos atrás você já tem relato de espíritos assim,
Então, essa ideia de que Deus teria criado classes de espíritos, né? Espíritos puros, já desde o início, espíritos ruins desde o início, tal, vem disso, né? Porque as pessoas não conseguiam dissociar essa ideia, né? Mas, na verdade, é o que ele fala na resposta, né? Que o mundo onde te achas não... Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Questão 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Resposta. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior, em que habitais, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem um Deus justo, um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, seria um contrassenso se você já sabe que Deus tem todos os atributos da divindade, né? Aquelas questões de onipotência, onisciência, perfeitamente bom, ele não pratica o mal. Como que ele teria criado espíritos maus, né? Demônios no sentido de espíritos ruins mesmo. A gente já viu que demônios, em outros contextos, pode significar pura e simplesmente espíritos. Assim como anjos também pode significar pura e simplesmente espíritos. Até tinha uma confusão que eu fazia, que a palavra demon, de democracia, por exemplo, esse prefixo demo, ele é povo, pessoas. Mas eu achava que ele poderia até ser prefixo de demônio. Então, seria tipo uma pessoa ruim e tal. Mas pode ser que não tenha relação, mas só para ver que esses termos, eles se comunicam entre si, né? Então, dependendo igual a palavra democracia, significa governo do povo, né? Então, não é isso? Então, poder do povo, né? Então, esse demo vem de pessoas, né? Então, inclusive, enfim, depois eu entro mais nesse assunto. Porque tem um comentário grande aqui de Kardec e praticamente encerra esse capítulo, né? Mas antes de eu entrar nesse comentário, eu vou falar também um pouco sobre a questão que eu estava falando, que várias civilizações têm essa percepção de espíritos mais evoluídos e tal. E, por exemplo, os gregos, até porque eu acho que a palavra anjos aí é bem derivado do grego, tem que ver aqui ainda, mas os deuses gregos, por exemplo, toda vez que você for ler um livro sobre a mitologia grega, você vai ver que quando eles falam de deuses, o D é minúsculo, né? Porque a percepção que os gregos tinham é que os deuses gregos, eles não eram a origem do universo, eles não eram geradores do cosmos, que é todo o universo, o planeta Terra. Não foi os deuses gregos que fizeram essas coisas. Os deuses gregos, eles nada mais eram, né, para eles, do que entidades que coabitavam o cosmos, mas eles eram mais evoluídos que nós. Eles estavam num nível acima da hierarquia cósmica do que o ser humano comum, nós, né? Mas eles não eram deuses no sentido de criadores. Tanto que a mitologia grega é bem complicada, assim, né? Você vê eles cometendo crimes, os deuses, né? Os deuses gregos, deuses com D minúsculo, né? Cometiam crimes, faziam, enfim, várias coisas que não seriam, não estariam no padrão de anjos e estariam até mais para demônios, né? Do que para anjos. Mas é só para entender que essa diferença, essa distinção do que seriam deuses, por exemplo, para os gregos, né? Então, nada mais eram do que entidades que coabitavam o cosmos, mas estavam numa hierarquia superior a nós, então nós devíamos ter o respeito a essas entidades, né? Tínhamos que ir lá pagar os tributos, fazer os cultos para essas entidades,
e, em troca disso, elas auxiliavam o equilíbrio do cosmos, o equilíbrio da vida das pessoas. Então, eles atribuíam, por exemplo, a colheita a determinado deus, as guerras, a sorte na guerra, né, a determinado deus, a fertilidade a determinada deusa, a beleza a determinada deusa, né? Então isso veio evoluindo e isso aí viraram os anjos, né? Essas entidades que auxiliam o equilíbrio do cosmos, do universo, digamos assim, da natureza, são o que nós hoje acreditamos serem anjos, né? Mas são espíritos puros, né? Que já trilharam todos os caminhos que devem ser trilhados, mas esse caminho ele é infinito, né? Ele não acaba. Então ele fala aqui nas perguntas anteriores, né? Se os anjos são espíritos que já trilharam todos os caminhos. Sim e não, né? Tipo, sim no sentido dos caminhos que nós temos que percorrer na vida material e até acima disso, mas a gente sabe que é infinito, né? Então, assim, o universo tem bilhões e trilhões de anos, então, na escala da eternidade, o espírito ele não tem como terminar de evoluir. Até porque senão ele se equipararia a Deus. Né? Ele teria... Então, assim, existem várias raciocínios que dá para fazer disso, mas basicamente o meu entendimento é que mesmo Jesus, por exemplo, ele não parou de evoluir. Hoje, Jesus é mais evoluído do que o Cristo que veio há 2000 anos, né? Até porque os espíritos que estão nessa condição de espíritos da esfera crística, né? Que são governadores de planetas, tudo passa por eles, né? Todos os desígnios, né? Tudo que tem que acontecer passa pela autoridade deles, de espíritos como Jesus, mas mesmo ele ainda está evoluindo, já é perfeito do ponto de vista material, do ponto de vista humano, está anos-luz na frente de nós, né? Inclusive, é dito, né, em outros momentos, que Jesus presidiu a síntese, né, a gênese do planeta Terra. E o planeta Terra tem 5 bilhões de anos, 4 bilhões e meio. Então, ele já era um espírito perfeito há 4 bilhões e meio de anos, né? Então, eu sei que essa escala temporal, ela dá um nó na nossa cabeça e fala, cara, mas há 4 bilhões de anos ele já era perfeito, por isso que se tem a ideia de que Deus criou espíritos perfeitos, né? Porque você pensa, cara, um espírito que há 4 bilhões de anos era perfeito, então ele foi criado perfeito. O raciocínio mais lógico seria isso. Mas, na verdade, não, é porque o tempo ele é infinito. 4 bilhões de anos atrás para o universo não é muita coisa. Mesmo que achem que o universo atual tem 13 bilhões de anos, já vão ver que, na verdade, é muito mais do que isso. Ou que o universo, na verdade, é cíclico, né? Que você tem aquele processo do Big Bang, que antes do Big Bang, tudo que existe no universo está contido tipo uma cabeça de fósforo, digamos assim. Aí, do nada, Deus decide acender essa bombinha aí, ela explode e aí espalha toda essa matéria gigantesca, tudo, né, o universo então é feito, e aí ele vai se expandindo, vai acontecendo, né, o universo as galáxias nada mais são do que a matéria cósmica que se atraiu gravitacionalmente, uma vai puxando a outra e vai ficando cada vez maior até virar uma galáxia, né, então basicamente isso. E aí isso vai fazendo todos esses bilhões e trilhões de galáxias que existem, na verdade saiu de um pontinho desse tamanho lá. Mas é possível que depois que tem essa explosão e passe trilhões e trilhões de anos, a atração gravitacional puxe todo mundo de volta e todo mundo fica de novo dentro de uma cabecinha de fósforo, e Deus vai lá e acende de novo. Então, é infinito isso, né? É infinito. Então, não tem nada fechado ainda. As teorias de criação do universo, de como que iniciou, não tem. São teorias, não tem nada comprovado. Então, é possível que tudo isso mude, né? Que a escala de tempo, que de fato possa se descobrir que o universo é mais antigo do que realmente é hoje, né? Do que a gente acha que é hoje. Então, vou até olhar a hora para não me estender muito. Vou ler aqui esse comentário grande de Kardec. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência,
e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Inclusive o gênio da lâmpada, né? Eu até eu fiz um estudo de história e eu lembro, eu estudei um pouco sobre o gênio da lâmpada, naquela história do Oriente Médio ali, que você achava um artefato, tipo uma joia, né? Aí você esfregava ali e saía uma entidade, e a entidade, a gente chama gênio, né? Mas era tipo um demônio na escritura deles lá. Tem que checar isso. Posso confirmar isso na semana que vem, mas era tipo isso. Então saía um demônio de lá. Então a acepção da palavra demônio nesse contexto não é de um espírito ruim, mas simplesmente de uma entidade espiritual. Continuando. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam, como ele, desde toda a eternidade. Ou então haveria muitas potências soberanas. Então seria um contrassenso Deus ter criado espíritos que já nascem lá endiabrados, né, e permanecem eternamente, porque a gente sabe que isso gera sofrimento para o espírito. Mesmo nas civilizações, na mitologia grega, por exemplo, você tem deuses gregos com D minúsculo que habitam o Olimpo, que é como se fosse o céu deles, né, a região mais nobre dos deuses, e você tem um submundo. E teve um deus que foi designado para o submundo, que é o Hades, é o deus do submundo, né? Então as pessoas quando morrem percorrem o caminho e vão para o submundo. E Hades, na mitologia grega, ele não era necessariamente mau, né? Mas com o tempo, mas imagina hoje você fazer uma história em que tem um deus que toma conta do submundo lá. É óbvio que seria um demônio, né? Seria um satanás, seria algo assim. Mas para eles não, né? Mas era algo que não agradava a Hades, ele não queria permanecer lá, porque era uma região muito feia, muito cheia de sofrimento, os gritos dos mortos, né? Era o tempo todo aquilo. Então o ambiente é muito feio, né? Ficava lá nas profundezas do submundo. Então, se nem esse Deus queria ficar lá, imagina se Deus tivesse criado espíritos que ficam nessa condição eternamente. Então, Hades, de vez em quando, ele sai, ele quer sair de lá e tal, mas ele foi subjugado por Zeus, que seria a autoridade máxima dos deuses, né, ser o deus mais poderoso. E aí ele, não, tem que ficar lá, tem que comandar lá, porque tem que ter alguém para gerar, como os deuses são isso, né, o equilíbrio cósmico da natureza ali, então tinha que ter deuses responsáveis por essas questões, né? Então, Zeus, por exemplo, era responsável pelas tempestades, os raios ali, o tempo, né? O tempo não no sentido de segundo, mas tempo atmosférico, né? É um tempo atmosférico, isso. E Hades daria todo o suporte ali do submundo, né? Manteria ali o equilíbrio, né? Então, se Hades saísse de lá, teria rebeliões lá, os espíritos iam sair de lá e iam tentar reencarnar, digamos assim, a força, né? Então, tinha que ter alguém com autoridade lá para manter os espíritos lá. Isso na visão deles. Então, basicamente, seria um contrassenso Deus ter criado os espíritos e ficasse numa condição horrível dessa, enquanto outros ficavam, tipo, no Olimpo, né? Que é muito mais bonito, é muito mais legal. Se você digitar Olimpo grego no Google, você vai ver, é tudo bonito. Se você digitar submundo grego, vai ser bem feio. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas. Também admitiam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz
da bondade, um dos atributos essenciais de Deus, supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Então, Deus não seria bom se tivesse criado seres assim, nessa condição. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras de Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova, além da que nos fornece esta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Mateus 24, 29. Não temos visto a ciência contradizer a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, nas suas palavras, há coisas que parecem chocar a razão. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Igual quando ele fala, não vim trazer... Ele fala? E sim a discórdia, né, a espada. Você até falou sobre isso, mãe. Não vim trazer a paz, mas a divisão, né? É a estranha moral de Jesus, né? Isso, o pai contra o filho, filho contra o pai, a nora contra, né? É uma moral estranha, porque estranho aí não é no sentido de esquisito que a gente dá essa palavra, essa conotação, né? Estranho é desconhecido. Então, Jesus vem trazer uma moral desconhecida, né? É o que realmente significa a palavra estranho, né? Então, só para mostrar que, de fato, Jesus falava de forma que a pessoa poderia interpretar de uma forma que não é o que ele realmente queria dizer. Os homens fizeram... Deixa eu só ver a hora aqui. 4 minutos, então vou ler sem parar. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém, que a seu termo, chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio como esta restrição. Como o entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria um erro, como fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Então, basicamente, os demônios são seres que vão evoluir, são espíritos que estão caindo, né, estão errando, mas que vão chegar no nível que nós estamos hoje e vão passar e serão um dia espíritos perfeitos. Né? Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo
fora contrassenso, seria um contrassenso, né? O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema de pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como viria outrora Saturno na alegoria do tempo. Bom, basicamente é isso. Acho que o tempo já está... Tem 1 minuto ainda, né? Mas acabei me empolgando aí falando dos gregos. Não, foi ótimo. Tinha que correr no final agora, só para... Mas basicamente é isso, né? É algo que eu sempre pensava antigamente, né? Quando eu estudava na escola e tinha um ensino religioso lá no Barão, ele falava, né? Sobre Satanás e eu ficava pensando como que tem um espírito que rivaliza com Deus, um espírito ruim que, então assim, Deus não seria Deus, né? Ter alguém que bate de frente com ele não funciona isso, né? Então, Satanás, essas coisas aí são tudo alegorias, né? São espíritos que estão absurdamente abaixo de Deus e não tem condição nenhuma de... E sempre vão perder, né? Certo. Quer dizer, é uma luta em glória, né? Então... Bom, vou abrir meu microfone e minha câmera para finalizar ainda. É isso, Daniel. Obrigada, maravilhoso, amamos. Eu adorei. Então, meus queridos, nós estamos aqui de segunda a sábado, nesse horário, nesse canal, estudando, né? As várias obras. Convidamos, se quiserem também divulgar, façam isso, porque é bom. E como nós estamos gravando, tem ficado disponível, né? Queria até falar para o Daniel, eu estava vendo, teve um assunto, porque começamos a gravar de uma forma assim, bem despropositada, porque alguém falou, Márcia, podia gravar, né, esse assunto, foi tão bom, não sei o quê. Eu falei, é verdade, né, a gente não sabe quanto tempo vai ficar por aqui e tal. E principalmente com o objetivo de gravar o estudo das obras básicas numa sequência, né? Porque existem muitos estudos na internet do espiritismo, mas são temas mirabolantes, temas que chamam muita atenção, muito voltado para a psicologia, para o autoconhecimento, essas coisas assim, que é muito bom, né? Mas o feijão com arroz, igual eu falo, né? Pegar o livro dos Espíritos, pegar o Evangelho, ler, pegar o Céu e o Inferno, ler, pegar a Gênesis, ler, tentar entender. Não é uma coisa assim, vamos dizer que livro dos médiuns, né? Que as pessoas gostem, mas falei, vamos fazer, é isso aí que nos cabe, né? Para que não fique esquecida as obras, e o Espiritismo são as 5 obras, né? Então, mas aí teve um tema de obra básica que teve 818 visualizações, sabe? Aí eu falei, nossa, nunca pensei em uma coisa dessa, né? Sei lá, tivesse 50, 60, já estava maravilhoso. Então, eu acho que está sendo bom. Então, nós vamos encerrando, agradecendo a presença de todos. Eu vou pedir, Jonathan, você está disponível para fazer a nossa oração final? Tô sim, mãe. Então, você faz a nossa oração, filho? Faço, vamos. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais um dia, agradecer pela oportunidade, pela família,
pelo sol, pelo ar que respiramos. Agradecer pela vida. Senhor Jesus, Mestre amado, de infinito amor e bondade, Deus, Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais que aqui nos acompanham, presente, queremos te agradecer pelo estudo, queremos te agradecer pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade, Senhor, de aprender todos os dias. Agradecer também pelas dificuldades, pois sabemos que por meio dela que, que buscamos nos aperfeiçoar, melhorar. Te agradecemos também durante o nosso repouso, que o Senhor nos guarde em segurança, abençoe a nossa família, os nossos irmãos, nossos amigos aqui presentes virtualmente, abençoe também os nossos irmãos que não têm um teto, que passam por necessidade financeira, que passam por necessidades na saúde, aos nossos irmãos nos hospitais, nos leitos de UTI, aos animais de rua. Leve até essas pessoas, aos animais, o consolo, o teu amor e a fé no futuro, a fé em dias melhores, a fé e a esperança no ser humano. Que tu nos guie e fica conosco hoje, agora e sempre, Senhor. Graças a Deus que assim seja.